algumas dicas 3. Então vamos passar para um novo grupo de informações. Como você entende que seja Deus? Aí existe uma série de informações em que as pessoas, na maioria das vezes, eles tentam entender Deus, cada um a seu jeito. A grande maioria acha que Deus é um velhinho barbudo que fica apontando o dedo para todo mundo. Mas Deus é muito mais do que isso. Deus controla todo o universo, todas as galáxias, todos os planetas, todas as estrelas. Controla tudo, mas com tamanha sabedoria, com tamanho poder, que transcende todo aquilo que nós possamos vir a entender como a força de Deus, como a saber de Deus. Então nós precisamos buscar entender Deus de uma forma muito mais ampla. Aí, tirando essa resposta da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, nós podemos entender que Ele seja a suprema inteligência do universo e a causa primária de todas as coisas. Que, além disso, controla todo o universo em seus mínimos detalhes. Nada passa, nada escapa esse tamanho poder, essa tamanha força. Para nós espíritas, Deus é uma suprema força, mas uma suprema sabedoria tão grande que esses trilhões e trilhões de galáxias e estrelas que brilham no céu são todas controladas por Ele. São todas devidamente monitoradas por Ele. E todos os pentilhões de seres humanos que existem no mundo, que não é só na Terra que existem seres humanos, existem em outros planetas, também são controlados por Deus. Mas com um diferencial: os seres humanos têm livre-arbítrio. Eles têm que se aperfeiçoarem seus livre-arbítrios, suas ações, para se aproximarem de Deus com sentimento de amor, sentimento de paz, de fraternidade. Não podemos imaginar Deus como sendo aquele ser mesquinho, fica tomando conta da vida dos outros. Não, Ele tem uma lei. E essa lei é tão justa, tão bem feita, tão bem organizada, que Ele deixou em nós mesmos o registro do bem e do mal que nós fizermos. E em nós mesmos existe a consciência que bota na balança o bem e o mal que fizemos, e aí nós vamos responder pelos nossos atos. Coitado dos políticos corruptos. Os livros de Rochester e Mariluza Moreira Vasconcelos, eles trazem as informações de vários líderes do passado e algumas de suas encarnações. Menefitá, que era o faraó, em Roma ele vai estar reencarnado como Estarto, um gladiador que hipnotizava tigres. Então, de faraó a gladiador. Tutmés III, que é um dos que ele mais relata as vidas dele, passa por Agamenon, Saul, Alcebíades, chega a Tibério, depois termina com Luís XI e com várias passagens como mendigo, como pessoa muito pobre dentro da sociedade, passando por situações muito diversas, assim como o conde Hugo de Malfin e Leo de Leuwenberg. Conde Hugo de Malfin e conde de Salmão. São duas encarnações dele, que ele fica numa situação de extrema dificuldade, arruma uma dívida espiritual enorme, e como Luís XI, pelo menos ele organiza o Império Francês, mas deixa ali também um rastro de problemas para a sua vida. Então Deus controla todos esses seres. Deus controla todas essas existências. E não podemos esquecer que Luís XI, uma encarnação anterior à da Segunda Guerra Mundial, ele era um cientista que trabalhava no desenvolvimento das armas químicas. E aí seu protetor, prevendo que ele poderia chegar a tentar desenvolver uma arma nuclear, porque já tinha conquistas de outras existências em outros planetas, experiência nessa área científica. Então, quando ele dorme, ele desencarna ele. E ele recebe como prêmio reencarnar como uma criança judia, e é aberto vivo, então, pelos médicos nazistas. Então, esse espírito, ao longo de tantas existências e tantos erros e acertos, vai arcando com as consequências de seus atos. Espera aí, mas ele era egípcio, romano, grego, judeu? Os espíritos são eternos. Os espíritos vão estar onde lhes é chamada a justiça divina para cumprir a sua etapa evolutiva na humanidade. Todos estarão ciclando dentro das mais variadas raças para buscarem seu processo evolutivo. Nós
recebemos as informações de alguns espíritos sobre alguns líderes políticos europeus que hoje, ou pessoas europeias, né, que estão reencarnadas na África em condições de miséria material para aprenderem a valorizar. Assim como muitos africanos estão reencarnados na Europa para aprenderem a ajudar os africanos. Coitado daqueles que se enveredam pelo racismo. Saberão saborear o duro pão do solo africano no momento apropriado. Ou em outro planeta em condições muito piores a nós. Alguns artistas que às vezes se enveredam por uma vida de muito luxo, como teve um que fez várias cirurgias para ficar igual um boneco, a espiritualidade nos informou que ele vai estar reencarnando no Zimbábue em condições de muita miséria, de muita pobreza e de muita deformidade física. Será bastante disforme para aprender a valorizar aquilo que Deus lhe oferece. Então nós precisamos aprender a valorizar e a entender quem é Deus. Deus não é um ser que pune, não é um ser vingativo. Ele educa. E como que você educa seu filho? Seu filho pede um presente caro de Natal. Aí você coloca as condições para o Papai Noel oferecer aquele presente para ele. Ele vai ter um ciclo de situações a seguir, um ciclo de situações a ter que passar por ela. Portanto, Deus é a perfeição que gerencia uma justiça misericordiosa e justa, da qual ninguém escapa. É uma justiça misericordiosa e justa, mas ninguém vai escapar. Senão não seria misericordiosa, não seria justa. Se eu resolvo bater num monte de gente e ninguém vem me bater, eu não estou sendo justo, não tem justiça. Então, quem bate apanha. Suas leis são para serem entendidas, vivenciadas e cumpridas. Cuidado! As leis divinas sempre nos batem à porta para nos convidar a grandes reflexões. Portanto, a questão 94 a 107 do livro Consolador mostra que para algumas pessoas o remédio é a doença. Com a sua cabeça? Aí a pessoa coça assim a cabeça. Mas, poxa vida, o remédio é a doença? Sim. Aí aquele processo de adoecimento, aquela doença, é um meio que ele tem de restabelecer a sua saúde espiritual. Porque ele precisa da dor para resgatar o amor em si mesmo. Alguns, quando você começa a tratá-los da homeopatia, da floral, a fito, eles começam a melhorar, transmuta, brota tanta bondade deles, que a gente fica assim, meu Deus, tanta bondade nessa pessoa que estava sofrendo tanto. Mas outros, você trata, eles ficam doentes, você trata, eles ficam doentes, você trata, eles ficam doentes. Porque não desenvolveu o amor. Só a dor os fará dar aquele salto quântico para buscarem se aperfeiçoar. Ou então tomar consciência de que ele tem que melhorar. Mas é raro. Os cancerínicos são difíceis de serem tratados, porque eles entram num processo de autossuficiência que só eles podem, só eles sabem, e acabam criando problemas seríssimos para a sua própria existência, para a sua própria vivência, para a sua própria saúde, para o seu próprio bem-estar. E exatamente por ser justo, ele quer que evoluamos mais rápido e nos dá vários mecanismos para nos beneficiar e impulsionar. Fazer o bem, fazer a caridade, fazermos orações, vigiarmos os nossos atos, são os mecanismos que tem para nos ajudar a impulsionar no nosso processo evolutivo. Mas também, nós não podemos esquecer o auxílio das terapias naturais, que se tudo fosse resolvido só com oração, com passe, com fazer o bem, o mundo seria uma maravilha. Sim, poderia ser resolvido. Mas, além de tudo isso, precisamos dos bons conselhos. E o Bá deixa bem claro que muitos de nós precisamos da orientação daqueles mais experientes, mais evoluídos, que já adquiriram determinados processos de entendimento, de conhecimento e crescimento interior. Assim temos na homeopatia, nos florais, que são mais de 20 sistemas florais, na fitoterapia, bem como em algumas outras terapias energéticas naturais, fontes de apoio à nossa melhoria, mas sem fugir das leis de causa e efeito. Então todo esse processo vai nos ajudar a aperfeiçoar, a melhorar. Mas a causa e efeito está lá. Temos que ter cuidado que ela pode ser atenuada, mas não pode ser anulada simplesmente de forma arbitrária. Então é um processo longo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento e de melhoria íntima de todos nós. Que cada um de nós
vamos passar por várias etapas de aperfeiçoamento até adquirirmos a mais perfeita condição evolutiva que for possível ao nosso estado evolutivo atual. Assim como em outras existências, continuaremos nosso aperfeiçoamento. Passaremos principalmente pela questão da lei de causa e efeito. Se eu faço mal, um dia eu receberei o mal do próprio mal. Se eu faço bem, as luzes virão para mim e me darão força ética e moral para suportar as provações que eu precisar de passar por elas. Tudo são trocas. O mal em si não existe. Existe o bem mal interpretado, ou seja, estaremos sempre aprendendo, dentro do processo evolutivo, a angariarmos novos valores éticos, morais, sociais, para termos melhor condição de vivermos ao longo de nossa existência com segurança, com firmeza e com disposição de fazermos o bem. Pois elas nos ajudam a manter mais tranquilidade, compreensão e sabedoria nos momentos difíceis. Então, muitas das vezes a gente vai passar por momentos difíceis, sejam momentos morais, sejam momentos físicos de dificuldade. Mas as terapias naturais, usadas corretamente para a nossa desintoxicação, nos darão força para suportarmos e para vivenciarmos de uma forma melhor todas essas dificuldades. E aí, a gente volta a repetir, a gente já repetiu aqui inúmeras vezes essa comunicação do Dr. Moore, quando ele é questionado sobre a homeopatia, já que ele era homeopata quando estava encarnado, ele responde que a homeopatia é o começo da descoberta dos fluidos latentes. Poder facial, muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. Então, é muito claro, essa matéria, essa questão publicada na Revista Espírita de 1858, na página 463, da edição que eu tirei. Então, se não me engano, é a primeira edição. Nela, está mostrando nessa questão que para nós aperfeiçoarmos mais rápido, precisamos da homeopatia, precisamos dos florais e precisamos saber usar a fitoterapia bem usada. Os três nos ajudarão a evoluir, os três nos ajudarão a aperfeiçoar. E aí, ao longo do tempo, nós vamos colocar na balança o que é realmente útil, o que é realmente bom para o nosso processo evolutivo. Enfim, podemos entender que a homeopatia e as demais terapias energéticas naturais citadas acima agem em nossos corpos sutis, desintoxicando-os de certas espécies de toxinas sutis, o que facilita a interação corpo, perispírito e espírito. Os três têm que estar juntos. Nós já falamos anteriormente num outro estudo sobre as três causas das doenças, né? Então, naquele estudo, nós estamos falando dessa interação corpo, perispírito e espírito, a importância de saber definir onde está o adoecimento para que a gente possa agir com mais propriedade para recuperar a saúde da pessoa e, com isso, estabelecer um melhor patamar de evolução para todos nós, para todos os níveis de entendimento, para todos os níveis de aperfeiçoamento dos seres humanos. Isso proporciona à pessoa a possibilidade de agir com mais sabedoria e respeito às normas, possibilitando uma sociedade mais justa. Quando esse padrão estabelecido de corpo, perispírito e espírito estão bem relacionados, estão bem correlacionados, bem interagindo bem um com o outro, nós vamos ter uma sociedade que age com mais respeito uns pelos outros, com mais justiça social e com mais entendimento pela necessidade de evoluir de todos nós. Mais detalhes sobre o assunto você pode encontrar no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Observe no slide abaixo. Aqui nós temos o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Aqui, Reflexões com Jesus, com 53 orações. Em breve nós teremos mais 3 livros nessa mesma linha de raciocínio, mostrando às pessoas como que ela pode se melhorar, tecnicamente, cientificamente. Hoje a gente tem visto as pessoas falarem muito em física quântica, energia quântica, corpo quântico. Eu entendo que quando se está falando em energia quântica, está falando em substâncias psíquicas. Quando o Einstein disse que a luz é composta de fótons, que são partículas, essas partículas também estão no nosso perispírito, que é luz. Então, se nós temos os fótons, vamos filosofar aqui um pouquinho, né, sem fazer nenhuma afirmação,
nós temos os fótons bons e os fótons ruins na nossa estrutura psíquica. A homeopatia é aquele sabão divino que vai fazer com que os fótons ruins sejam lavados, limpados ou excluídos da nossa estrutura psíquica para que a gente tenha mais saúde espiritual, mental, emocional e, por conseguinte, sentimental e, por conseguinte, saúde física. A saúde física vai ser consequência de um conjunto de forças interativas que virá até nós, nos dá condições de melhor encararmos as realidades, de melhor encararmos a vida com mais sabedoria. Fique com Deus em seu lar e que Jesus o abençoe e ilumine sua casa, seu lar, sua família, para que o bem esteja sempre envolvendo o seu caminho e que você possa nos ajudar com suas boas vibrações, nos ajudar com suas vibrações de amor e principalmente colaborar por um planeta melhor. Não esqueça de olhar em nosso canal. Você coloca já os traços de mentalização, tem quase mais de 20 mentalizações por um mundo melhor, por um Brasil melhor, para que os políticos tenham mais compaixão, mais entendimento das leis divinas e compaixão pelo povo, mais respeito por todos nós. E mais uma vez, fique com Deus em seu lar e que Jesus o abençoe e ilumine. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção.